Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de autismo. Nossa convidada é a professora universitária, coordenadora do curso de Psicologia, psicóloga e psicanalista, doutora Roberta Cleide. Roberta, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Roberta, falando em autismo, vamos tentar explicar então para os nossos telespectadores o que vem a ser o autismo, pode ser? Tá. O autismo foi descrito pela primeira vez no mundo inteiro, né, por um pediatra chamado Leo Kanner, em 1943. Então, ele observou que 11 crianças tinham como característica um determinado isolamento, uma qualidade diferente de brincar ou de se interessar pelas coisas. Às vezes não se comunicavam, não tinham nenhuma fala constituída. Tá? A partir da colocação dele, muitas pesquisas foram sendo feitas, né, e desembocam hoje num documento que é o mais referenciado sobre isso, que é o DSM-5, que vem o tempo todo, né, a partir de outros documentos, como a Classificação Internacional das Doenças, da Organização Mundial de Saúde, classificando o autismo dentro de alterações qualitativas em 3 segmentos. Certo. Né? Comunicação, então às vezes nenhuma fala constituída, ou uma fala só de nomeação, ou uma fala que a gente chama ecolálica, repete as coisas da televisão, as coisas que os outros falam. Aquilo que ouve. Aquilo que ouve, mas sem contexto, né? Então, às vezes, a criança assiste um programa de televisão, um desenho, e repete pedaços da fala dos personagens, fora de contexto. Sem saber o que está falando. Isso, e sem que a família consiga fazer essa contextualização, né? A outra falha também qualitativa é nos interesses. Então, uma criança que não brinca de faz de conta, que não consegue construir uma brincadeira. Ela pode até ser levada pelo outro numa brincadeira, por exemplo, de jogar bola, mas ela não faz essa brincadeira no sentido de um jogo simbólico. Não faz consciente, né? Faz automático. E não é um jogo simbólico, né? Quer dizer, não é um jogo representativo. E a falha nas relações com o outro, né? Também no sentido qualitativo. Isso tem que ser muito bem frisado, porque às vezes o pai diz assim, ou a pessoa que observa uma criança autista, ou que acha que é autista. Ah, mas ele olha. Muitas vezes ele olha, a questão é como ele olha, de que lugar ele olha. Ah, de vez em quando ele fala, mas essa fala é uma linguagem, ou seja, tem verbo, tem adjetivo, tem contexto, ou é uma fala nominativa, né? Certo. Então, por isso que às vezes, e aí eu tenho já uma experiência já há algum tempo, as pessoas falam, mas você viu uma vez ou viu 2 vezes, mas não é uma questão de quantas vezes você vê, é que você identifica diferenças de comportamento em relação à criança comum. Exatamente. E comparando, às vezes, dentro de uma mesma família, né? Sim. Você vai comparar um filho e outro e você vê que realmente tem alguma coisa diferente. Tem alguma Isso, coisa e essa errada, diferença ultrapassa as diferenças comuns das pessoas. Porque é diferente da criança ser quietinha, né? Sim, mais tímida, acomodada, mais sim. tímida, e ser totalmente retraída, né? Como você está Isso. dizendo aí. Sim. É uma doença de fundo orgânico, é uma doença emocional. Como que você qualifica, Roberta? Então, tem muito. Tudo que tem, como é que eu diria, que muita gente estuda é porque ninguém sabe direito o que é, né? Então a gente tem muitas explicações. Tem explicações alimentares, explicações sobre vacina, explicações neuroquímicas, meramente corticais, totalmente corticais, relacionais, tem várias. A linha que eu trabalho, a discussão é multifatorial. Né? E como eu sou psicóloga e psicanalista, me interessa, sim, é autista e o que vamos fazer com isso. Exatamente. Muito mais do que utilizar esse nome para impedir o trabalho, né? Que isso seja categorizado, tem uma tentativa de categorização ainda muito incipiente que chama neurodiversidade. Então isso está em construção, então não dá para dizer assim, basta ser neurodiverso. Né? E aí tudo bem, não. E aí tudo bem não, porque os seres humanos têm uma característica importante de precisarem da linguagem para sobreviver, né? E precisarmos estar sozinhos no bando humano. Né? Então tem que saber em grupo, sobreviver em grupo, sobreviver Exatamente. Comigo também. Socializar. Né? Então, né? na verdade, o autismo, ele pode, né? Então, no sentido assim, há uma possibilidade, que não é pequena, de dificultar tanto a convivência consigo mesmo quanto a convivência com os outros. Por isso que se faz um trabalho. Roberta, a incidência dessa doença parece que vem aumentando, né? Eu li um artigo, me parece que, eu não sei te dizer a porcentagem correta, mas parece que de cada 8.000, um tempo atrás, um era autista. Hoje parece que essa porcentagem caiu para 80, 90.
Então, Cada 1,80? com a mudança do DSM-4, que é o Manual Diagnóstico Estatístico para Doenças Mentais, da Associação Psiquiátrica Americana, para o DSM-5, né, na sua 5ª edição, tirou-se a discussão dos transtornos globais de desenvolvimento para o grupo do espectro autista. Isso, vamos dizer assim, achatou várias categorias e aí amplia a possibilidade de diagnóstico. Eu acho isso muito delicado. Talvez tempo atrás não se fazia o diagnóstico, né? Porque você podia fazer outras classificações. Agora, né, com a ideia do espectro, a partir da ideia do espectro de cores, essa gradação cria muitas possibilidades. Existe uma pesquisa francesa importante que a partir de 15 mil crianças, né, avaliadas abaixo de 3 anos, que é a idade de corte, a idade de diagnóstico de autismo, segundo os documentos, são os 3 anos de idade. Certo. Então, identificando abaixo de 3 anos crianças em risco, aos 3 anos encontrou em 15 mil crianças só 4. Então, realmente tem que tomar muito cuidado, tem que tomar com essa muito estatística. cuidado, e a minha maior preocupação, até por isso que eu estou aqui, né, aqui falando com você sobre isso, é que não se cria o modismo que se criou com a hiperatividade. Né? Então, hiperatividade virou um modismo de um tamanho que bastava entrar na internet, sou hiperativo ou não, e saía lá com uma fichinha e todo mundo começou a categorizar qualquer criança agitada como hiperatividade. Todo mundo virou hiperativo, né? Isso tem um risco alto, né? Quer dizer, muitas crianças foram medicadas desnecessariamente, então que isso não aconteça com autismo, que a gente possa ter mais delicadeza. Cuidado, né? Sim. Com o diagnóstico. Sim. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje comentando um pouco a respeito de autismo. Doutora Roberta, a abordagem escolar, né, do autista, como que é feita? Tem várias vertentes, né? Então eu vou discutir dentro da vertente que eu trabalho, psicanalítica de linha francesa, né? Primeira coisa importante, a escola não pode deixar de cumprir a sua função. Qual é a função da escola? Educar. Né? Pode-se criar outros tipos de função para a escola? Não, a escola está ali para educar. Então, sim é sim, não é não, colocar limites, né? Passar o conteúdo, trabalhar na criança da educação infantil, procedimentos. Né? Temos que tomar muito cuidado para que a escola não comece a se envolver com o tratamento. O tratamento não é função da escola. Né? Então, quem faz diagnóstico da criança autista não é a escola. Né? Então, a escola tem que seguir, às vezes, as orientações das pessoas que, porventura, estejam tratando da criança. Mas a escola vai cumprir o seu papel de educar. Né? Então, tem como uma criança normal. Comum. Pode ser que seja necessário preencher alguns aspectos para que ela chegue no mesmo patamar da criança comum. Então, às vezes, um auxiliar de sala que faz a tarefa da criança, que as outras estão fazendo de um jeito, faz fracionado, faz de uma outra forma, mas o objetivo da criança é que ela seja educada horizontalmente. Certo. Né? Porque, assim, todos nós, né, aquilo que eu falei no outro momento, para a gente sobreviver no bando humano, né, entre os humanos, temos dois caminhos. Primeiro, o caminho do ensino vertical, que a gente recebe com os nossos pais, que tem uma moeda de troca importantíssima, que é o amor e a devoção que eles têm por nós. Né? Então, essa é uma forma. Essa forma não basta. É preciso também aprender horizontalmente. Então, a gente aprende com os nossos pares. Então, muitas vezes com crianças comuns, os pais falam assim, mas em casa ela não come, na escola ela come. Então, na escola ela come porque todo mundo está comendo. Né? Todo mundo de 3, 4 anos está comendo junto. Aí ela come por imitação e porque ela come por esse aprendizado horizontal. Então, o papel da escola é fazer esse aprendizado horizontal que vai garantir o aprendizado de conteúdos. Assim como o papel da família é educar, né, para que a pessoa consiga viver sozinha com os outros a partir das relações afetivas. Né? O papel da escola é educar a despeito das relações afetivas todos. Né? Então, a gente sempre preconiza, um professor não está ali para gostar de um aluno. O professor está ali porque ele gosta de educar alunos daquela idade. Todos os alunos, né? Isso. Então, para que a criança autista consiga chegar no mesmo patamar da criança comum, a gente precisa, às vezes, completar, né? Com auxiliar, ou com uma outra forma de conduzir, ou com um outro encaminhamento, mas orientado por quem está tratando. E não simplesmente por aquilo que se leu na internet. Aliás, isso é uma coisa que, se eu pudesse recomendar,
né, aos pais e Tem que professores. tomar cuidado, né, Vamos Roberta? olhar para a criança, para a situação e vamos discutir entre as pessoas físicas. Não é na internet que está a resposta. Exatamente, porque mesmo na internet tem vários comentários, mas de muitas pessoas que não estão preparadas, Sim. né, para poder conversar sobre o assunto. Sim, Então, às vezes, acaba vendo um texto Sim. errado. É, né, e que e deixa acaba... as pessoas mais assustadas Exatamente. do que orientadas. Roberta, por exemplo, um autista, ele necessita de uma psicoterapia ou ele necessita de uma psicanálise? Então, cada um é cada um. Cada caso é um caso. Então, no autismo, Os dois... essa questão de cada caso é um caso é radical. Então, às vezes, por exemplo, a questão do autista é muito menos a questão da relação com o outro do que o que se chama do DSM-5 um transtorno de integração sensorial. Então, às vezes, ele tem, né, uma recepção de estímulo muito alta, né, na forma de uma hiperacusia, uma hipersensibilidade, que precisa ser educada para que ele consiga fazer outras coisas. Né? Então, esse é um trabalho que terapeutas ocupacionais fazem, psicomotricistas fazem. Né? A questão da psicanálise é talvez trabalhar, né? Nesse sentido, gostaria de fazer uma diferença, né? Quer dizer, a psicanálise é uma forma de cuidar dos outros, que não necessariamente é feita por psicólogos. A psicoterapia é uma prerrogativa dos psicólogos. Certo. Né? Então, na psicanálise, o objetivo é descobrir o que foi que aconteceu nas relações, que foi tirando da família ou dos cuidadores a aposta que nos faz humanos. Né? Então, se a gente pensar friamente, né, nasce um bebê que é feito de aposta. Né? Ali certo. Ele não tem nada ainda para concorrer com isso. Então, a nossa aposta é fundamental. Quando a gente chega na escola, o professor também tem que apostar na gente. Exatamente. Né? Então, é como se a psicanálise fosse trabalhar, né, novamente a possibilidade dessas apostas. Né? E acho que o papel do professor também é importantíssimo, né? Sim, porque ele está observando todos os alunos e o comportamento individual de cada um. E ele é que faz a integração entre essas crianças a despeito das diferenças, porque a gente também não pode esquecer que, independente se é autista ou não, tem outras diferenças importantes, né, que fazem com que obrigam o professor a dar conta desse recado. Um educador educa todo mundo. Né? Exatamente. Roberta, e o diagnóstico? É complicado? Como que é feito o diagnóstico? É essencialmente clínico? O diagnóstico é importantemente clínico. Não temos ainda uma ferramenta que seja diagnóstica prévia a qualquer situação que prescinda da observação do clínico. Né? Certo. Eu acredito mais, não vou questionar se, mas fulano de tal, médico, neuropediatra, psiquiatra, ele faz sozinho. Eu acredito mais em possibilidades de interlocução multiprofissional, de preferência numa perspectiva transdisciplinar, que tenha fonoaudiólogo, que tenha médico, que tenha psicólogo, uma equipe multidisciplinar, né, terapeuta ocupacional. conduzir melhor o caso, eu né? acho que isso é melhor. Quando for atender o caso, aí sim tem que se priorizar o que a criança mais precisa. Então, que se faça um diagnóstico transdisciplinar, mas que o acompanhamento ele seja único, né? De um terapeuta único. Se esse terapeuta vem de que lugar, isso é o que menos importa, desde que este terapeuta esteja em discussão sempre com toda a equipe. O trabalho, né? Sim. Com toda a equipe mesmo. E a escola, né? E a escola. Roberta, e o tratamento? Como que é o tratamento? Também é assim individualizado, depende de cada caso? Depende de cada caso e na vertente que eu trabalho, a gente sempre acompanha a criança com os pais. Então o papel da família, dos pais principalmente, ele é importantíssimo, né? Importantíssimo. Na recuperação, né, da criança. E eu preciso atender com os pais, e aí em específico, né, eu atendo mais crianças pequenas para baixo de 3 anos, ou às vezes com 3 anos. É mais importante ainda que a mãe e o pai vejam, às vezes o avó, a babá, vejam que jeito que eu converso com a criança, que forma que eu contextualizo, que jeito que eu brinco, que jeito que eu vou apostando na criança e que eles comecem a fazer isso no lugar deles, em casa, em outras situações. Inclusive, eu li um artigo, né, da Associação Americana de Autismo falando a respeito da vitamina D. Você concorda com a vitamina D? Que a vitamina D, pelo menos nesse artigo, diz que é importante, né? Inclusive, gestantes com carência de vitamina D pode ser que possa acontecer de ter filho autista. Eu acho difícil no autismo, sendo uma coisa tão multifacetada, a gente colocar isso numa causa só, né? Eu preferia dizer que é multifatorial. Certo. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje falando um pouco a respeito de autismo. E nesse bloco também a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, doutor. O assunto de hoje é um assunto muito interessante. Já estou aqui recebendo a participação de vários pais, telespectadores, né? Gostaria de agradecer os e-mails recebidos e deixar o endereço para quem quiser participar, que é drluciano@programasaudeendia.com.br. Envie suas perguntas, não só do tema de hoje, né, doutor? Qualquer tipo de dúvida, né? Qualquer dúvida. E lembrando, assim, que a identidade de quem nos envia as perguntas, ela é sempre mantida em sigilo, então não precisa ter receio, participem conosco. Porque às vezes a pessoa tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, mas fica com vergonha, né? Então a identidade não será revelada, e isso é importante, não né, será. Thaís? Pode enviar muita participação, que a gente tem um enorme prazer em estar respondendo. É isso aí. Doutora Roberta, vamos falar um pouquinho a respeito da síndrome de Asperger. O que você diz? No mesmo ano que o Kanner publicou o texto sobre o autismo, em 1943, o Asperger escreveu sobre uma síndrome muito parecida, mas ele escreveu em alemão. Então a divulgação foi muito menor e esse texto começa a ser descoberto na década de 80. Quando saiu a terceira versão do DSM revisada, o DSM-3R, se fez a separação entre dois quadros. O quadro autista, que foi dividido em dois, o autismo típico e autismo atípico, né? Certo. E a síndrome de Asperger, que é, às vezes, considerada, bem grosseiramente, como autismo atenuado. Uma forma mais branda, né, do autismo. Mas que tem as mesmas características qualitativas, certo, mas menos frequentemente ligada à deficiência cognitiva, que no autismo vem tanto quanto aumento cognitivo, ou seja, na síndrome de Asperger é menos comum quadros de deficiência mental. No autismo tem de todas as possibilidades, com deficiência mental, com outras alterações sensoriais e com inteligência superior, que chama de autismo de alto rendimento. Tem uma figura bastante conhecida, que é a Temple Grandin, que é psicobióloga, e é um autismo de alto rendimento. Então, que muitas vezes se confunde com a síndrome de Asperger. Certo. Roberta, e alguma outra doença? Por exemplo, o autista, ele está relacionado com alguma outra doença, algum outro tipo de patologia? Várias. Existem alguns estudos sobre marcadores biológicos do autismo, ou seja, patologias, outras, algumas neuropatologias que vêm associadas, como as facomatoses, rubéola congênita, a síndrome do X frágil, citomegalovírus, tem várias associações. Mas ninguém sabe se isso é determinante. Certo. Tá? Então não dá para dizer assim, então teve citomegalovírus, vai ser autista? Pode ser e pode não ser. Então vamos começar com as perguntas dos nossos telespectadores, pode ser, doutora? Doutora, a primeira delas, os pais diferenciam a criança com autismo desde recém-nascido? Não é tão simples. Tem os pais que identificam diferenças em relação a outras crianças ou em relação a coisas que eles começam a ler. Tem pais que não identificam. Tem pais que não identificam por não conseguir perceber mesmo a diferença, às vezes porque eles têm características mais parecidas, não necessariamente autísticas, mas eles são mais quietos, às vezes são mais distantes socialmente, então eles demoram um pouco mais a perceber. E tem pais que negam o problema também. Eu acho que isso aí é importante comentar, né? Também. Que os pais não têm que se envergonhar do filho, pelo contrário, tem que levar para o tratamento. Tem que ajudar, mas é que a expectativa, né, de um filho que seja a continuação do próprio legado ainda é muito grande. Exatamente. Então, até conseguir reconhecer, né, e tomar algum tipo de atitude, pode levar um pouco de tempo, né? Por isso que eu acho que é importante, muitas vezes, o personagem mais importante nisso tudo é o pediatra. O pediatra vê a criança todo mês. Então ele vai percebendo, né? Ele vai perceber, né? Sim. Bacana. Segunda pergunta, este problema pode ser superado ou ele tem que ser tratado para a vida toda? Essa pesquisa francesa que eu mencionei, ela faz uma avaliação de bebês aos 4 e aos 9 meses, a partir de uma descoberta de uma equipe italiana. Eles começaram a recolher filmagens domésticas das crianças antes do momento do diagnóstico e começaram a perceber sinais sutis. Então, existem já protocolos validados no Brasil
que permitem essa identificação precoce aos 4 e aos 9 meses, numa avaliação bastante simples, que vai conduzir uma possibilidade de intervenção precoce, né? E aí, sim, nessa identificação, que às vezes é sinalizada pelo pediatra, pelas pessoas que aplicam a vacinação na criança, ou pelo posto de saúde que vê a criança continuamente, vai permitir que isso crie um outro caminho, tá? Eu acho muito complicada a ideia da cura, porque o referencial das ciências naturais às vezes não serve para as ciências psicológicas, digamos assim, né? Quer dizer, o autismo não é gripe, que aí passou, acabou, a gente pode pegar outra, né? Continua, né? Então tem uma série de formas de viver, né, a partir do autismo, mas o que é mais importante, mesmo autista, é possível viver muito bem. Doutora Roberta, o autista, ele percebe o que está ocorrendo ao seu redor, ele tem noção que é autista? Então, dentro dessa linha que eu trabalho, a gente compreende o autismo como, na verdade, um excesso de sensibilidade, né? Então, a percepção que ele tem é muito mais aguda, muito mais intensa, e ele tende a se fechar para poder suportar essa intensidade. Por isso que dá a falsa impressão de que ele não liga, de que ele não ouve, que ele não se importa, que ele não sente nada. Na verdade, ele é sensível demais e ele se fecha, né? Então, por exemplo, aquilo que a gente sente ocasionalmente, a etiqueta da roupa no pescoço, ele sente o dia inteiro, né? Então, se uma luz fria começa a piscar, ele percebe com muito mais intensidade, ele não consegue se livrar dessa percepção, né? Só que, o que a gente comumente faz, né, na criança comum? Ela vai substituindo essa percepção sensorial por uma percepção apalavrada. Então, como se as palavras nos protegessem dessa sensorialidade, né? Por isso que quando a criança, e o Kanner já tinha identificado isso, quando ela não adquire linguagem, ela tem muito mais dificuldade em construir estratégias para lidar com isso. Então, dependendo do grau de cognição, ou seja, de inteligência, dependendo de como ele é cuidado, dependendo do quanto ele fala e como ele representa, quanto ele está inserido numa lógica simbólica, isso vai fazer diferença de como ele se percebe. Pode, inclusive, se perceber autista. Muito legal, né, doutor? Muito interessante, legal. né? É muita informação, né, Thaís? E nós tivemos aqui também uma pergunta, doutora, de várias mães a respeito se a criança, ela nasce autista ou ela se torna autista. Ah, mas aí, né, essa é uma pergunta complicadíssima. Não se sabe. Não se sabe. Existem algumas situações de se tornar autista quando a criança tem alguma alteração sensorial ou alguma patologia, frequentemente neurológica ou metabólica muito grave, em que a família para de se aproximar da criança pela dificuldade da própria patologia. Então, que são os autismos secundários, né? Então, às vezes uma criança com quadro de cegueira, que não tem aquilo que eu falei no outro bloco, né? Uma aposta dos pais, né? Tem alguém ali, independente dessa questão, e que isso vai distanciando a criança dessa construção. Porque a gente não pode esquecer que os humanos têm que ser humanizados. Não nasce humano, a gente se torna humano. Exatamente. Junto com os outros. É a convivência, né, Roberta? É a convivência. E aí, Thaís, tem mais alguma pergunta? Bom, doutor, hoje foram estas as participações online. Gostaria de deixar novamente o endereço de e-mail para quem quiser participar, que é drluciano@programasaudeendia.com.br. Espero a participação de vocês. Obrigada hoje, todos os e-mails aqui recebidos. Exatamente, muito obrigado mesmo, né? Meus telespectadores, né? E assim, visite também a nossa página no Facebook e no Instagram, que é Programa Saúde em Dia. Isso aí, né, Thaís? Doutora Roberta, infelizmente chegamos ao finalzinho do programa. Quero agradecer muito você pela participação e gostaria, antes de encerrarmos, deixasse alguma mensagem para os nossos telespectadores. Pode ser? Eu gostaria de deixar, talvez, a mensagem que eu deixo sempre com os meus alunos e as pessoas com quem eu trabalho. Que nós, técnicos, e aí estou convocando os médicos, TOs, psicólogos, fonoaudiólogos, etc., e educadores também, que nós tenhamos, né, a tranquilidade de trabalhar em equipe e que possamos cuidar da criança autista e os seus pais, né, pensando que eles estão fazendo o melhor que eles podem com aquilo que eles têm. Se eles pudessem fazer outra coisa, eles teriam feito, né? Então, que a gente tenha um olhar menos preconceituoso, menos coercitivo, né, e mais cuidadoso. É uma situação delicada que a gente tem que ter com as nossas crianças e os nossos jovens. E educar as crianças e os jovens é a responsabilidade de todos. E uma grande responsabilidade, né, doutora? Doutora, muito obrigado mais uma vez. Também. Thaís, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.